Hoje eu vou falar não dessa piscada que você deu. E muito menos aquela que um rapaz pisca para uma moça. O que é gostoso também, né? Mas eu vou falar sobre como que Deus, com um olho, olhou a gente, a humanidade, e Ele agora está com os 2 olhos abertos, mais do que 2 olhos, 7 olhos do Senhor passeiam pela face da terra, está escrito em Apocalipse. Não é? Por quê? Por um tempo ele olhou só com o olho. Em Atos capítulo 17, 30. Como é que você vê lá? Na minha Bíblia, no original, fala que piscou. Né? E a piscadela de Deus, eu sei que é uma piscadela de amor. Mas chegou a hora. Né? Aqui no 17, que ele falou, bom, vamos lidar com isso agora. 17, Atos 17, versículo 30. Vamos ler juntos? 1, 2, 3, ora. Não é? É bem diferente, né? A tradução em português. Deus não levou em conta. Mas quando você vê no original esse verbo que Deus olhou só com o olho, é diferente. E agora ele está com os 2 olhos e mais ainda, 7 olhos, olhando. Ele diz, chega de ignorância. Enquanto o povo estava ignorante, nós, não é? Deus fala, bom, eu vou fazer vista grossa. Vou deixar passar muita coisa. Mas chega um momento, e que eu acho que esses são os dias desse momento, em que Deus fala, chega. Agora você está grandinho, a igreja já está amadurecida, já está uma noiva se preparando, tirando as manchas, as cicatrizes, eu estou enfeitando a noiva. Então somos nós a igreja do Senhor. E realmente a gente sabe, como pais, né, como líderes, que a gente faz vista grossa, deixa passar, está novinho, está inexperiente, deixa passar, deixa passar, deixa passar. Chega a hora, e eu creio que são esses dias, os últimos dias, que são indicados pelos problemas sociais, políticos em toda a face da terra, além das tragédias, terremotos, tudo isso que Jesus disse que ia acontecer antes da vinda dele, que seriam os sinais da vinda dele. Nós, muita coisa, pensamos, acho que passou o tempo. Há muitas coisas que, por causa da idade, do tempo, da imaturidade, a gente deixa passar. Mas Deus está fazendo, sabe, algo diferente no nosso meio. Ele está esperando de nós uma igreja madura. Né? Uma igreja que compreende mais as coisas de Deus. Nós não temos sido tão visitados por Deus, gente? Não é verdade? Quantas manifestações de Deus, a sua presença que eletriciza a gente, não é? A sua presença que nos dá arrepio, a sua presença que traz cura, a sua presença que mostra tanto amor dele, tão abertamente. Não é uma bênção, gente, não é? Glórias ao Senhor. Mas Ele quer uma igreja que esteja preparada para as bodas do Cordeiro. Ele não vê hora, né? De dar para o seu filho, que deu a sua vida por nós, sofreu por nós, foi castigado em nosso lugar, pagou pelos nossos pecados. Deus quer premiar o seu filho com uma noiva. Como alguns pais que desejam que seus filhos casem e tenham um casório muito bonito. Né? Mas sabe por quê? Porque Deus não se esqueceu de uma promessa que ele tinha feito a Abraão. Eu não vou contar toda a história porque é longa, mas vocês podem ler em Gênesis 12, no mínimo até 17, mas mais adiante pode ler. Quando Deus resolveu chamar Abraão para formar uma nação de povo judeu, um povo hebreu. Né? E ele então decidiu que ia ser um povo que seria um modelo
para todas as outras nações. E nós somos essa descendência de Jesus. E Ele espera que nós sejamos um modelo para que outras pessoas pudessem vir a Jesus Cristo. Porém, nós temos um período. A Bíblia diz o tempo dos gentios. A plenitude do tempo dos gentios. E eu creio que essa plenitude, eu vou explicar um pouco mais adiante. O tempo dos gentios está chegando ao fim. Mal nós sabemos, muitas vezes nós esquecemos que fazemos parte de um plano maravilhoso, poderoso, grandioso de Deus. Nós, os gentios, somos todos os povos que não são judeus. Por acaso aqui tem alguém judeu? Não tem? Tem alguém que tem parente judeu? Também não. Tem alguém que tem amigo judeu? Tá bom, pelo menos amigos. Mas é tão importante. Eu lembro sempre do meu pai, quando assisti o Refúgio Secreto. Quem assistiu já Refúgio Secreto? Poucos. Tem livro lá embaixo na biblioteca, Refúgio Secreto. Eu lembro do meu pai, porque meu pai amava o povo judeu. E ele falava muito do povo judeu. Ele fala, nós temos que ser gratos ao povo judeu. Por causa do povo judeu, nós somos cristãos hoje. E com isso tudo hoje, a base da mensagem, falando de judeu, é Romanos 11. Nós temos como Monte Sião um chamado. Temos um chamado para que aqui seja o lugar. Eu creio que o Sião não é um nome por acaso. Deus, imprimiu em nós como igreja uma característica. Onde Sião é o lugar onde os remanescentes vêm com alegria, sem gemidos, como está escrito em Isaías, vocês podem marcar, 35, 10 e também 51, 11. E os resgatados do Senhor, os remanescentes do Senhor, ou os remidos do Senhor, voltarão e virão a Sião cantando, com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirão a tristeza e o gemido. Este é um lugar. Nós, como igreja, temos esse destino, esta marca, este chamado, de ser um lugar onde os remidos do Senhor virão até a plenitude dos tempos dos gentios. Mas existe muito mais. Então, nós pensamos aqui, que muitas vezes nós, o povo de Deus, a igreja evangélica, muitas vezes está tão preocupada com seu próprio sucesso. A igreja evangélica, no sentido geral, na face da terra, está tão preocupada, estou falando no sentido geral, está muito preocupada em ter coisas, em resolver seus problemas, ter dinheiro, ter isso, ter aquilo. Eu quero casar, eu quero comprar, eu quero fazer isso, aquilo. E aí, sem perceber, a igreja evangélica, se volta para dentro, para os seus próprios problemas. Quando muito vemos os jornais, vemos as tristezas da nossa pátria, os roubos, entra na prisão, sai da prisão, um monte de coisa lá, que não sei o que é, como é que vão resolver esse problema da Petrobras, Lava Jato, etc. Mas a gente só vê o problema. E o povo brasileiro muitas vezes está falando, esse ano vai ser difícil, está difícil, está difícil. E fica profetizando mais ainda, está difícil, está difícil. E nós vemos a igreja evangélica muito voltada para si, para resolver seus problemas. Quando muito para aumentar, ter isso, ter aquilo, e fazer, fama, posição social, etc. Esquecemos de um grande plano de Deus. Nós estamos inseridos num grande plano de Deus,
que é causar inveja aos judeus. Como é isso? Onde está escrito na Bíblia isso? Está na Bíblia. Vamos abrir em Romanos capítulo 11. E nós temos algo ali que é um plano maravilhoso, um mega plano de Deus, enquanto esquecemos que pensa, bom, Jesus vai voltar, nós vamos para o paraíso, para o céu, reinar para sempre, amém. Não, ainda há uma coisa. E como nós percebemos aqui nós judeus, mas vocês têm amigos judeus, e a gente não pode esquecer que esse período em que nós, os povos que não somos judeus, estamos nos achegando a Cristo, temos aprendido de Cristo tantas verdades, temos experimentado de Deus o poder, maravilhoso poder de Deus, o amor, a bondade de Deus, existe um plano que Deus conta conosco. E o nosso tempo como gentios está chegando ao fim, eu sinto. Porque nós não percebemos, porque esquecemos que os judeus precisam vir para Jesus como Messias, mas eles virão através de nós. Eles virão se eles virem em nós algo que vão invejar. Sabe, uma vez eu viajei, numa das minhas viagens, entrou no avião um grupo de judeus. Com quipá, com aqueles cachinhos, com cartola, com aqueles mantôs, era inverno, né? Aqueles casacos pretos chiques. E entrou no avião, eu falei, uau! Eles entraram todos imponentes, tinham um ar, eles têm um ar de nobreza, têm um ar de superioridade, e põe assim essas malas ali, sabe? E daí dá ordem para os comissários. E manda pegar isso, manda pegar aquilo. A refeição chegou primeiro para eles. Deve ser uma refeição muito especial, né? E eu falando, e nós? Os gentios? Um pratinho pequenininho, muito pequeno. Os dele? Eu falei, como que eles se impõem? Porque eles sabem que eles são um povo escolhido. O comportamento deles no avião era demais. Que eu falei, eu entendo. São judeus. São um povo escolhido. E daí então, aquilo me chamou bastante atenção. E quando eu leio Romanos 11, vamos abrir? Todos abriram 11. Eu não vou ler todinho, o capítulo todo. Eu vou dar uma resumida para vocês terem ideia. Eu vou mencionar alguns versículos. É Paulo falando para os romanos. É Paulo dizendo para os romanos que por causa dos judeus que não entenderam a Deus, não aceitaram o Messias Jesus Cristo, eles estão assim como que dormindo. Mas que esse dormir dele, estupor, né? Estupor que está escrito em português, vai durar pouco tempo. E que eles virão para Jesus ainda, quando eles tiverem inveja da gente. Eu fiquei pensando, do que eles vão ter inveja? Eles ocupam os mais altos lugares da sociedade. Se formos ver em todas as áreas, os montes da sociedade, eu fiquei sabendo, e acredito muito bem, que eles ocupam os topos dos montes da educação, da ciência, da economia, da família, de tudo. Tá? Eles ocupam os topos dos 7 montes, ou 9 montes, como alguns gostam de detalhar mais. Então, eles ocupam altas posições. Eles são inteligentes. Na época do vestibular, meus irmãos no vestibular, os primeiros lugares eram judeus e japoneses, na colocação. Bom, os japoneses também têm raiz judaica, para quem não sabe. Né? O japonês vem do filho de Noé chamado Sem, os orientais. Por isso que a religião, muitas coisas, a religião japonesa, por mais que tenha ficado pagã, contém alguns resquícios da
da cultura judaica. E os valores da cultura, por isso tem os valores do reino de Deus. Bom, voltando aqui. Paulo fala, eu fui judeu. Eu preciso magnificar. Eu preciso fazer bem o meu ministério, ele diz para os gentios. E causar inveja. E muitas vezes eu penso, bom, como é que nós vamos causar inveja se a igreja evangélica muitas vezes está lá, como diz, sabe, choramingando, não tem dinheiro, não estuda, vai na escola mais barata, em vez de ir para uma escola que Deus envia, vai na mais barata, vai comprar tudo mais barato, vai dar oferta, uma coisa pequenininha. Vamos cooperar. Não, eu não tenho dinheiro. Você só ouve isso na igreja evangélica. Um povo mal estudado, muitas vezes, maioria. Um povo que sempre está em dívida. Um povo que sempre está choramingando que não tem dinheiro. Um povo que se dirige e toma decisões com base no dinheiro, que tem ou que não tem. Judeu vai ter inveja? Se eu fosse judia, eu não teria inveja do povo evangélico. Mas em Romanos 11 está escrito que Jesus é Deus. Deus é a oliveira nobre. E eles, porque não aceitaram Jesus como Messias, eles são o galho quebrado, arrancado. Nesse lugar do galho arrancado, nós que éramos a oliveira brava do campo, da selva, Deus nos enxertou. E nós estamos recebendo da seiva do nosso Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E temos um tempo. Então vamos ler aqui em Romanos, você pode depois ler em casa todo o capítulo. No versículo 5, assim pois também agora no tempo de hoje sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Isso significa que os judeus também virão e entrarão no reino dos céus pela graça, assim como nós também chegamos a Deus pela graça, pela fé, tudo pela graça, não por obras, não por merecimento. Eles também, apesar de serem um povo muito escolhido, especial. Versículo 11. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua queda, quer dizer, pela sua incredulidade, veio a salvação a quem? Aos gentios. Para quê? Para os incitar à emulação. Emulação, se você vai para o dicionário, significa inveja. A Bíblia em português é difícil. Você tem que ler com dicionário, sabe? Tem que ser com dicionário mesmo, senão você não consegue ler. Aí pulando para o versículo 13. Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, magnificarei o meu ministério. Ele sabe, Paulo foi chamado para os gentios, enquanto Pedro e os outros foram chamados apóstolos para os próprios judeus. Mas Paulo, Deus usou para os gentios, para alcançar os gentios. Tanto que a primeira viagem missionária dele foi para a Europa. Os primeiros convertidos através de Paulo foram da Grécia, Itália, etc. Não é? Então, ele diz, eu vou fazer o meu melhor. Porque ele entendia que era um tempo, é um tempo determinado. Vamos ver aqui no 25. 14. Para ver se de alguma maneira posso incitar, quer dizer, eu quero provocar, eu quero causar inveja, incitar a emulação, os da minha carne, os meus sanguíneos, ele quer dizer, e salvar alguns deles. 25, vamos pular até o 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo. No original é mistério, é um mistério. Para que não sejais sábios nos seus próprios conceitos. Que essa cegueira, quer dizer, esse estupor, essa sonolência. Até quem? O quê? A plenitude. Até que
um tempo. Há um tempo, e esse tempo vai estar ficando cheio. Só é o tempo dos gentios. É o tempo da igreja evangélica cristã. Quando que vai chegar o fim? Não sabemos, porém os sinais indicam que está próximo. Não é? Então, ele diz, até o tempo seja pleno para os gentios, essa oportunidade para todas as nações da terra que não são judeus. Ele diz, eu vou fazer o meu melhor. Eu vou magnificar. E eu vou fazer o melhor ao ponto de causar. O que eles vão ter inveja? Pensa bem. Depois do que eu falei. Enquanto a igreja evangélica, crente, só está buscando dinheiro, dinheiro, dinheiro. E só está falando, não tem dinheiro. Não dá, não consigo. Os judeus vão falar, eu nunca ia ser crente. Mas do que Deus tem um plano para nós? Para nós, a fim de causar inveja. Bom, a gente sabe, vamos abrir em João 1,17. O que eles não têm. Eles têm que ver em nós algo que eles não têm. Porque o que a igreja evangélica, muitos crentes estão procurando é sua realização pessoal, profissional, de família, aquisições materiais, igreja grande, bonita, missões, aquela vaidade. Os judeus falam, não tem inveja disso. Mas existe uma coisa que eles não têm. É nisso que nós vamos ter que esmerar. E João 1,17, ele diz, a lei e os profetas vieram, a lei veio através de Moisés. O que veio através de Jesus? A graça e a verdade. Isso eles não têm. Eles não conhecem a cruz. Eles não conhecem a ressurreição de Jesus. Eles não conhecem esse poder do Espírito Santo que em nós reina. Mas como que nós vamos viver isso? Temos essa incumbência, irmãos, de sermos uma igreja cheia do poder do Espírito Santo. Uma igreja que tem a mentalidade da dignidade, da realeza de Deus. A graça de Jesus não veio só para pôr o nosso nome no livro da vida. Sabemos que nós seremos julgados por 4 livros. Deus não está querendo que a gente só tenha o nome no livro da vida. Ele quer algo mais de nós. Ele quer ver nós enchermos as páginas desses livros que Ele está para julgar, no sentido não de mandar para o inferno, para o céu, porque no livro da vida está já o nosso nome. Porém, Ele quer nos galardoar, Ele quer nos colocar em posições, porque para Deus existem hierarquias, mesmo lá no céu, entre os anjos, em todo lugar. Na Trindade também existe hierarquia. Ele quer nos colocar, nos premiar, nos galardoar. E nós temos que preencher essas páginas do livro da consciência, livro da provisão e de tudo que nós aprendemos pelo Evangelho. O que temos feito com essa graça de Deus? Muitas vezes eu vejo cristãos evangélicos se limitaram a só agradecer a Deus porque é salvo pela graça, não pelas obras. Ótimo, isso é porta de entrada. Mas os judeus precisam ver algo mais. O mundo precisa ver algo mais. Não só os judeus, mas assim como Paulo lutava pelos consanguíneos, nós como gentios, nossos consanguíneos gentios, nós temos que lutar e ganhar para Jesus. Não é? E o que eles não têm é a graça. Eles não conhecem a ressurreição de Jesus. A cruz para eles viram. Para eles é uma vergonha a cruz. Foi um fracasso de Jesus. Um que se dizia Messias, morreu na cruz como o pior condenado. Mas eles não conhecem o poder da ressurreição. E muitas vezes, o povo de Deus esquece de estar vivendo o poder da ressurreição. Não é? Então,
nós vemos que eles ainda talvez estejam pensando em sacrifícios. Eu não sei, eu nunca fui para a sinagoga ver se eles ainda fazem sacrifícios de animais. Mas existe lá em Israel, em Jerusalém. Ainda eles estão na lei de Moisés. Ainda eles estão ansiando pela vinda do Messias. Quando o Messias já veio, já fez tudo o que tinha que fazer, terminou toda a obra e está para vir pela segunda vez. Não é? E como que essa graça funciona nas nossas vidas? Irmãos, não fiquemos limitados a receber a graça apenas porque nós temos o nosso nome escrito no livro da vida e nós vamos para o céu, somos livres da condenação eterna, não vamos mais para o inferno. Não limitemos a graça de Deus aí. Muito menos também não limitemos a graça só para ter cura, libertação e oba-oba, que alegria. Não, tem muito mais. E aí que Deus está querendo nos avisar que agora chega de olhar com um olho só. Talvez ele dê umas piscadinhas porque são crianças bonitinhas. Aí com criança a gente acha tudo bonitinho na criança. Não é? Mas começa a ser adolescente, começa a ficar jovem, a gente já fala, não fica bem isso, não fica bem aquilo. Já começamos a olhar com 2 olhos. Né? E Deus agora, com 7 olhos, Ele está procurando na face da terra. Quem são esses reis e sacerdotes que Jesus falou que deu para mim? Quando Ele morreu na cruz do Calvário, em Apocalipse está escrito, Jesus conquistou para o Pai reis e sacerdotes. Onde estão os reis e sacerdotes? Onde está a nobreza no meio do povo de Deus? Onde está aquela atitude? A nobreza não consiste de coisas materiais, gente. A nobreza não consiste de ter grandes realizações com PhD, PhD, PhD. A nobreza está na atitude. Está dentro de cada um de nós. A nobreza está na transformação da nossa mente. O Teófilo tem pregado sobre a transformação. E realmente nós precisamos ser transformados. O comportamento é fácil até mudar. Mas nós não podemos apenas mudar o comportamento, que pode ser ainda com base no nosso conhecimento intelectual. Podemos cuidar para não fazer certas coisas, não falar certas coisas, podemos controlar. Mas Deus não se limita a isso. A graça de Deus quer ir lá no fundo do nosso caráter. Ele quer ir lá no fundo, sabe? Com fogo. Há coisas na nossa vida que o comportamento não mudando não resolve. Mas a atitude lá dentro, o modo de pensar, nosso caráter, os nossos valores, esses, sabe, tem que ser lá no fundo. Paulo experimentou isso. Paulo, eu imagino que ele devia ser um orgulhoso, que nem eu vi aquele no avião, né? Os judeus. Só faltava, sabe, nariz empinado daquele jeito. Mandando nos comissários de bordo. Dando ordens e querendo comida melhor. Isso é bom também. Eu creio que Paulo era assim. Paulo era um fariseu. Fariseu era a nata da sociedade. Fariseu era tão rico em dinheiro, como em intelecto, como em tudo. Ele é muito estudado. Então, Paulo devia ter muito orgulho. Eu creio que o espinho da carne de Paulo deve ter sido muita coisa, Deus lidando com o orgulho das realizações. Paulo teve que realmente ser trabalhado por Jesus, pelo Espírito Santo. E nós todos temos, sabe, algumas coisas. E a gente fala, ai, pisei na bola. Não devia ter falado isso. Não entenderam. Joguei pérolas aos porcos. Foi um tumulto. A gente fica pensando isso. Oi, quantos erros. Só a graça de Deus que nos perdoa. Só a graça de Deus que apaga as nossas transgressões. Só o sangue de Jesus para nos purificar de todo pecado. Não é verdade? Mas, não para por aí. A graça de Deus tem que ir lá no fundo do nosso ser. São áreas e que nem a gente enxerga.
faz tão parte da gente, faz tão parte, que a gente não enxerga. A não ser que um maduro nos aponte, a não ser que a palavra venha com alto som, falar conosco, mexer conosco, na nossa devocional. E eu tenho visto pela experiência que muitas coisas que estão bem inseridas, que são bem da personalidade da pessoa, não enxerga. A não ser que algum outro amigo ou tribulações, dificuldades, venham chacoalhar a gente. Eu falo de experiência própria. Por isso que as tribulações, provações, dificuldades, quando a Bíblia diz, bem-aventurado quando vocês são tentados, são atribulados, vocês são bem-aventurados. Eu falo assim, ai, como? Mas por quê? Aquela parte em que nós caímos, em que nós fracassamos, em que nós pisamos na bola e falamos, ai, não devia ter feito. Ótimo, porque aquela hora é a graça de Deus indicando para nós, eu preciso ser tratado ainda nisso. Alguém já teve essas experiências? Todos, quase todos. Esses que não levantaram as mãos, vão ter. Se quiserem realmente ser como Jesus, vão ter. E amém, glória a Deus. Sabe, muitos pensam, é o diabo, é Satanás, sai Satanás. Não. Satanás falou, Deus, dessa vez não fui eu. Essa crentolândia só me culpa. Só me expulsa. Deixa ficar perto. Deixa ele ficar perto, porque Deus vai pôr uma mesa no deserto. Ele vai olhar. Que o nosso cálice ainda vai transbordar. Que o óleo ainda virá pela nossa cabeça. São os momentos em que nós deixamos o Espírito Santo penetrar dentro de nós. Se você puder, em vez de mesmo que tenha sido causado algo ruim pelo diabo, nem dá bola para ele. Não dá crédito a ele. Vamos dar crédito a Deus que está acima do diabo. Vamos dar crédito a Deus que tem um plano muito acima do que o diabo que só quer destruir. Deus quer nos levantar. Ele quer tirar de dentro de nós aquelas áreas tão secretas. Aquelas áreas que talvez, como eu falei, estou repetindo, nem você percebe. É tão parte de você que não percebe. Sabe, aquelas áreas que vai te indicando, sabe, e trazendo coisas. Nós queremos que o Senhor Deus venha tirar, porque quanto mais Ele tira essas coisas de nós, Ele tem lugar para encher dele mesmo aqui dentro de nós.